Olá, galera. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Se vocês repararem bem, hoje a gente está num ambiente diferente aqui. Né? Não estou no meio de um laboratório doméstico em casa. A gente está aqui no laboratório do ARC, né? Esse laboratório grande, querido, onde a gente faz as nossas atividades práticas aqui na escola, fazer algo diferenciado. Né? Mesmo sendo uma escola pública, a gente tenta manter assim algo diferente para chamar a atenção dos alunos. A professora Lígia, Química, a professora Claudinha, a gente tenta fazer alguma coisa diferenciada aí. Né? E se você reparar bem aqui do meu lado, você tem aí o Fred, né? Nosso mascote guardião do laboratório, esse solo sagrado da ciência. Bom, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito de citologia, né? Aquela parte da biologia que estuda as nossas células. Citocélula-logia, estudo das células. E se você observar bem, pessoal, quando a gente fala em estudo de células, estudo das menores partes vivas, formadoras e funcionantes dos seres vivos, morfofisiológicas dos seres vivos, né, nós temos aí uma característica que é presente em todos os seres. Para ser vivo, precisa ser formado por células, precisa ter a sua morfologia as células, precisa ser constituído por essas unidades vivas que formam as células. Se você pegar aquela enorme baleia azul com seus 34 metros de comprimento, né? A Balaenoptera musculus, biologicamente falando, trilhões de células, formando todo aquele corpãozinho enorme, mamífero aquático. Né? Se você pegar, por exemplo, uma simples bactéria, né? Unicelular, é formada pela sua célula primitiva, procariótica, né? É um ser procarionte na sua simplicidade de vida. Mas o que interessa é que todos os seres vivos são formados por unidades vivas chamadas de células. E essas células, pessoal, elas têm funções importantíssimas e estruturas importantes que mantêm a sua vida. Se você olhar bem, se você observar bem, em termos assim de dimensão, as células, a olho nu não dá para observar. Algumas sim, tá certo? As células macroscópicas, como por exemplo a gema do ovo, né? Até com uma certa dificuldade o óvulo feminino, né? Gameta feminino de reprodução. Né? São células aí que a gente consegue fazer uma certa observação sem o auxílio da microscopia. Mas a maioria das células são microscópicas, onde a unidade de tamanho delas, assim, milésima parte do milímetro, então você tem lá o micron, né? O milímetro dividido pela sua milésima parte é o tamanho. E não dá para a gente fazer a observação no olho nu, com o auxílio da microscopia, o microscópio, que a gente faz aqui no ARC, né? A gente tem aquela aula bacana de microscopia que os alunos gostam, para colocar no relatório, tiram fotos e tudo mais com o celular. Então são extremamente pequenas, né? O nosso corpo possui mais ou menos uns 30, 40 trilhões de células funcionantes, formando todos os nossos sistemas. Né? Células eucarióticas com presença de núcleo, né? A membrana nuclear e as outras estruturas que fazem parte da complexidade de uma célula. A gente não pode pensar só em células eucarióticas, células organizadas. Existem células procarióticas, como por exemplo as células bacterianas que o professor acabou de falar agora. São grandes exemplos de células primitivas com ausência de membrana nuclear, são anucleadas e poucas estruturas, são pobres em estruturas, né? Bem simples. Mas, obviamente, tem aquilo que é importante, aquilo que dá vida a elas, né? Com poucas estruturas ainda continuam a sua vida através do seu metabolismo e tudo mais. Quando a gente fala em célula também, essas menores partes
foram observadas pela primeira vez pelo nosso querido corintiano de 1665, nosso querido Robert Hooke, inglês, lá na Inglaterra, através de um microscópio já primitivo, né, com uma presença de 2 lentes de observação, as oculares e objetivas, né, observando lá um pedacinho de cortiça, ele conseguiu fazer as primeiras observações, né, e dessas células, observando células mortas, apenas os espaços vazios, que eles chamam de célula vazia, espaço vazio, buraco vazio, onde foi feito o primeiro registro de células, né? E depois disso, a microscopia também evoluiu, principalmente com a presença do microscópio eletrônico e tudo mais. Mas em termos assim de dimensão, de forma de células e funções, as funções celulares, pessoal, ela é feita de acordo com a forma que ela tem, né? Por exemplo, se você pegar um glóbulo vermelho, um eritrócito, né, nós temos aí o transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, através do corpo dos seres vivos, do nosso, por exemplo. Você tem um outro grande exemplo aí que seria as células dos nossos neurônios, células dos neurônios, do nosso sistema nervoso central, né, em forma de estrela, para poder fazer aquela conexão entre os neurônios e as sinapses e tudo mais, os impulsos nervosos e tudo mais. As células musculares longas, compridas, né, às vezes polinucleadas e tudo mais. Então a forma e função celular estão relacionadas, né? Então você tem as dimensões, as formas, as funções, que a gente pode abordar, né, o tamanho delas e tudo mais. Outra coisa importante, pessoal, que a gente fala com relação às células, é o número de células por seres vivos. Como é que é chamado mesmo? Seres com muitas células? Pluricelulares, multicelulares. E por outro lado, nós temos os seres unicelulares com a presença de uma única célula, como a célula bacteriana, os protozoários, lembrando exemplos, a ameba, o Trypanosoma cruz e tudo mais, a Giardia lamblia, né? E nós temos os seres pluricelulares, né? Nós somos um grande exemplo disso, né? Nós temos lá os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos, né? E aí vai a sua biodiversidade de seres. Okay? Agora, uma coisa muito interessante, né, pessoal, que se você observar bem, você vai ver que toda célula, independente da sua organização, do seu grau de organização, são envolvidos por uma membrana plasmática ultramicroscópica, né, que envolve todas as células. Essa membrana plasmática, a microscopia eletrônica, né, dá para observar até a presença de 2 membraninhas aí envolventes, e a membrana nuclear também, né, e a composição química básica dessa membrana, que é seletiva, que escolhe o que entra e o que sai da célula, a parte de gorduras, açúcar e proteínas, né, na sua composição química, glicolipoproteica, por exemplo, que faz a sua seletividade do que entra e que sai. E aí a gente já entra nos transportes de células, né? A osmose, difusão, a difusão facilitada. E os transportes ativos através da membrana que nós temos também, né? Que seria a bomba de sódio e potássio, a endocitose, né? Nós temos lá a fagocitose, a pinocitose, que entra tudo dentro desse esquema através de transportes através das membranas. E a membrana nuclear, né, pessoal? Que envolve o núcleo, que também é porosa, onde nós guardamos todo o material genético propriamente dito dentro do núcleo das nossas células, né? O DNA, o RNA, que é jogado depois para o citoplasma, para fazer a síntese proteica, né? O DNA, o papai, o RNA, o filhinho, que utiliza para fazer a função importante da tradução ou síntese de proteínas. Okay? Então existe, pessoal, uma quantidade muito grande de informações a respeito das células, a sua composição, a sua formação, a sua morfologia, as suas funções. Em termos de estruturas celulares, por exemplo, os ribossomos,
proteínas, o complexo de Golgi, armazenamento, né? O retículo endoplasmático liso, com ausência de ribossomos, né? Rugoso, né? Importante também para a síntese de proteínas. Nós temos lá os centríolos para a divisão celular, os lisossomos para a digestão. Então existe uma grande quantidade de estruturas que colaboram com a vida e o metabolismo das células. Isso em termos de células eucarióticas, propriamente dito. O DNA mitocondrial, olha que coisa interessante, né? O DNA fora do núcleo celular, na presença das mitocôndrias, né? Especificamente para o sexo feminino, olha que interessantíssimo. E aí vai as informações importantes a respeito da nossa célula, da nossa citologia propriamente dita. Ok? E esse registro quis fazer porque trata-se do nosso laboratório e eu não tinha gravado nenhuma videoaula dentro do nosso laboratório, com a presença do Fred lá. Ok? Muito bem, gente. Um grande abraço do professor. Tá? Estamos entrando em férias aqui no ARC, agora é férias de recesso, e voltamos lá no dia 24 de julho. Ok? Grande abraço do professor. Tá? Aproveitem as férias agora. Estamos em 2023 ainda, não estamos em 2024. Ok? Aí, pessoal, grande abraço para vocês. Viva a citologia, viva as células, tá certo? Componentes importantes para os seres vivos. Quando elas estão com sede, nós temos sede. Quando as células estão com fome, nós temos fome. E assim vai, assim vai, assim vai. Abraço. Tchau.